Welcome everyone to this spotlight on Marcelo D'Salete. I'm Beth Pollard, professor of history and founding co-director of San Diego State University's Center for Comics Studies. Yes, we have one of those. Our center, check us out at comics.sdsu.edu. Promotes comics-related teaching, research, and community engagement, guided by our belief that the study of comics can bring transformational experiences that advocate for social justice, that imagine audacious solutions to seemingly unsolvable problems, and that promote the idea that individuals can make a difference. And I think you're going to be feeling that by the time you, I was just thinking about it, by the time you finish hearing our speaker talk today. Today's event has been a long time in the planning and is the product of much collaboration. Comic Studies has worked with the Behner Stiefel Center for Brazilian Studies to bring today's speaker to San Diego. Professor Kashana Soljur's Global Humanities class, I know there's a lot of you out there, and Professor Neil Kendrick's Visual Odyssey through Comics and Sequential Media have come together in this new, not quite large enough space to welcome us into their learning community. And we're very grateful to those two professors and to their students for sharing your learning space and time with us. In a moment, Professor Bavona will introduce two of our other partners in this event. But before I pass things over to her, and especially in this week that kicked off with Indigenous Peoples Day, we wanted to honor our connection with the Kumeyaay by reading the San Diego State University Land Acknowledgement. For millennia, the Kumeyaay people have been a part of this land. This land has nourished, healed, protected, and embraced them for many generations in a relationship of balance and harmony. As members of the San Diego State community, we acknowledge this legacy. We promote this balance and harmony. We find inspiration from this land, the land of the Kumeyaay. And with that, I'll turn things over to Professor Bavona. Thank you so much, Beth. The Behner Stiefel Center for Brazilian Studies is thrilled to co-host this very special event with Marcelo D'Salete. I want to thank the Center for Comic Studies and the Department of Classics and Humanities for co-sponsoring, and thank you especially to Dr. Soljur for hosting us in your class, and thank you to all the students for letting us have this event also in your class. And if you were standing, there are spaces here to sit on the ground, if you don't mind. I also want to thank my amazing team at the Center for Brazilian Studies for all of their hard work in preparing for this event. Flavia Soares, Abner Sotanos, Huey Younger, Victoria Argimon, Trinity Magdalena Weary. Thank you so much for everything that you've done to bring Marcelo here today. Today, Marcelo is joined by Dr. Daniela Gomes and Alonso Nunez. Dr. Gomes will be interpreting for Marcelo, and she is Assistant Professor of Africana Studies here at San Diego State University. Alonso Nunez is Executive Director and co-founder of Little Fish Comic Book Studio, a nonprofit teaching comic art to local students through classes, camps, and community partnerships. And so without further ado, I'd like to turn it over to Alonso, who's moderating our event. Thank you. First of all, one more shout out to the space. It's so cool. I love that we're all here to talk about comics, even if some of you are students and are being held hostage. You're still here. So congrats to you. Without further ado, I want to introduce Marcelo D'Salete. Marcelo is a Brazilian comic book writer, illustrator, and professor. He studied graphic design and holds a master's in art history. His first graphic novel, Noite Luz, was published in 2008. His most acclaimed works, which I imagine we'll be focusing on for the most part, Cumbe and Angola Janga, deal with the history of resistance to slavery in Brazil. Cumbe was published in English by Fantagraphic Books in 2017 as Run For It, Stories of Slaves Who Fought for Their Freedom.
and won an Eisner Award the following year for Best U.S. Edition of International Material. Angola Janga, also published by Facebook, by FG, not FB, by Fantagraphics Books, followed a couple years later in 2019. Marcelo, over to you. Okay, you? Okay. Okay, you can hear me? Okay. Hi, people. It's very no? Here. Okay, testing again. Okay. Nice to meet you. Nice to stay here to talk with you about these works, these books. Well, I am more comfortable to talk in Portuguese, so I will talk, and I have the translation of Dani. Bem, sou Marcelo D'Salete, autor desses livros aqui, e venho da cidade de São Paulo, lá no Brasil, e tenho desenvolvido nos últimos anos um trabalho ao redor da produção de histórias em quadrinhos que, de certo modo, abordam, tratam, discutem, não é? Sobre história da população negra no Brasil. So I am Marcelo D'Salete. I'm the writer of those books. I come from São Paulo, Brazil, and I have been developing and discussing and approaching the history of the Afro-Brazilian population. Grande parte dos meus estudos na época da graduação em Fine Arts, em artes visuais, e mesmo antes, se tornou algo muito forte nesse período, a aproximação com certa produção de arte negra, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. E a leitura desses trabalhos, como, por exemplo, do Quilomboje, com os Cadernos Negros, assim como diversos outros autores negros do Brasil e de fora do Brasil, me fez perceber a necessidade de trazer esse universo de questões também para as histórias em quadrinhos. So for a while, the visual arts and fine arts in Brazil got really in contact with the Afro-Brazilian status. And from that point, with the work of different entities and companies of artwork in Brazil, like Quilomboje and their literature, for example, he understood that was important to take that topic to comic books as well. E desde muito cedo eu percebi que a tentativa de construir uma imagem mais complexa e interessante da população negra no Brasil, o que até então havia muito pouco, não é, nos quadrinhos, nos comics, passava por uma necessidade urgente e, vamos dizer assim, muito forte de desconstrução de imagens, de estereótipos já produzidos sobre personagens negros nos quadrinhos. And as soon he starts with that project of working with comic books and the situation of Afro-Brazilians, he understood that a lot of his work would be involved with deconstruct the stereotypical images that were used of Afro-Brazilians that used to be in the comic books until that point. E algo que aprendi com o trabalho de um professor, que é o Orlando Patterson, que foi bem interessante nesse momento de estudo, é perceber que o poder, ainda mais quando a gente pensa em sociedades que passaram, não é, pela colonização, ele aparece de vários modos, seja pela imposição da força, seja pela construção, não é, e domínio psicológico do outro, psicológico e cultural, mas também de forma simbólica, controlando as imagens e as narrativas que são possíveis de ser feitas por aquele povo, não é? And as he got in contact with the work of, among other writers, with the work of Orlando Patterson, he understood that those nations that had a process of colonization, they were subject in different ways. One of course, was the use of force, but also a psychological and cultural violence and a symbolic violence through the use of images
and other types of expressions. Grande parte desse poder, dessa força, não é? Impositiva e colonial, ela vai aparecer como o silenciamento desses povos, mas também pelo domínio das narrativas que podem ser contadas. Isso é muito visível no Brasil, por exemplo, quando a gente pensa no final do século XIX e início do século XIX, com quadrinistas como Angelo Agostini. Aqui nós temos um exemplo. So in Brazil, actually, the silence of oppressed people, especially Black people, can happen in different ways. So one of them is silent them and not giving space for them to talk. But the other one is the use of images that are going to reinforce the stereotypes. So in Brazil, we are going to notice that in cartoons, comic books, since the end of the 19th century, so since the end of the 19th century, Angelo Agostini. And you can see this image here by a comic writer named Angelo Agostini. Aqui, utilizando um traço muito mais naturalista, de certo modo, não é algo próximo do que era feito na academia, mas alguns anos depois, e isso já é início do século XX, nós temos uma produção como essa do J. Carlos, visivelmente muito influenciada também pelo tipo de produção norte-americana dentro das artes gráficas, utilizando largamente a forma do blackface. Isso atinge o Brasil muito forte também no início do século XX. So if at first with Angelo Agostini, you can see the images have a trace that are more aligned, that it's more naturalist. But when you go to the beginning of the 20th century, we have an artist called J. Carlos or J. Carlos. And you can see that his line, it's very impressive or it's very influenced by the kind of racist art that was created here in the US, especially blackface and other, quote unquote, symbol style of design. Ok. De certo modo, o que nós estamos vendo hoje em dia, nas últimas décadas no Brasil, e não só no Brasil, mas também em outros países, é uma tentativa de se contrapor a esse tipo de produção imagética, iconográfica, que foi largamente utilizada principalmente no pós-abolição. E era uma forma efetiva de você tornar aqueles grupos subalternos, mas dentro já de uma sociedade democrática, republicana. E é interessante percebermos que esse tipo de forma gráfica está nos quadrinhos, na ilustração, assim como no cinema, assim como em diversos outros veículos também. So in Brazil, and of course here too, and other countries, in the post-abolition era, it's very common to see this kind of images being propagated as a way to dehumanize the Black population. It's specifically in the history of Afro-Brazilians, right after abolition, already in a democratic republic, we are going to see that cartoons, comic books, Cinema. Cinema, films, and other art forms. Então, em 2014, quando foi publicado o livro Cumbe, ele traz aí uma forma de ver e de falar sobre o Brasil colonial, mas também de pensar novas formas de refletir sobre a população negra, personagens negros nesse período. So in 2014, when he published Cumbe, it was, of course, a rereading of the colonial period in Brazil, but mostly important about the whole of the Black population and that, and the images that people constructed of the Black population. So he reframed it. Então, o livro Cumbe, que aqui vocês conhecem como Run for It, é um livro que
procura, dentro de 4 histórias, pensar os diferentes modos de relacionamento, de narrativa, de resistência também desses grupos dentro do período colonial e escravista do Brasil do século XVII. E ele traz também, no seu título em português, Cumbe, uma palavra, um conceito de origem banto, de populações negras da região de Angola e do Congo, que também era um termo conhecido no Brasil colonial. Então, esse nome... We are going to have to split that in 2 parts, okay? Because the translator can be like, okay. Okay, so Cumbe, a book that you guys here in English receive it as Run For It. It's a collection of 4 stories where they are going to talk about the strategies of resistance of the Afro-Brazilian population. And the title per se, the word Cumbe, comes from the Bantu Angolan tradition in Brazil. Thank you. Cumbe é um termo de origem banto da língua quimbundo, falado até hoje na região de Angola, e não podemos esquecer também que grande parte dos afro-brasileiros, né, dos descendentes de africanos no Brasil, são de origem também da região de Angola. E Cumbe significa luz, força, fogo, chama, e eu, naquele período, percebi que ela era a palavra ideal para dar nome ao livro. So Cumbe is a word that comes from the Bantu culture, especially of a people called Quimbundo, that is from Angola, and he would like to highlight that a lot of Afro-Brazilians who were enslaved, Africans who were enslaved in Brazil, come from Angola and Bantu cultures. And Cumbe is a word that means light, force, energy, and he thinks that at that moment, that was the best word to translate the type of resistance he wants to portray on his work. Outras palavras também foram relevantes para o título do livro. E a primeira possibilidade, inclusive, se refere a essa história, que se chama Calunga. Mas Calunga se refere ao mar, se refere também à morte, não é? Às águas, toda a transformação da vida. Mas era uma outra possibilidade de título. So he thought about other possibilities for titles to name his comic book. One of the names is related specifically with this story that he's showing, and the name would be Calunga. And Calunga means ocean, means the sea, but also can mean death. So those were some words that he was playing around to see what would fit better with that word. Pegando como exemplo essa primeira história, a Calunga, interessava muito, a partir de um relato histórico de uma historiadora chamada Nancinaro, pensar em formas de tratar visualmente o que ela registrava como parte de um processo judicial da época, do Brasil de séculos atrás. So he took as a start point the work of a historian named Nancy Narrows and the judicial process that she approached in her work and how that could be expressed in images and in the cartoons. Nesta primeira história, nós temos o conflito, não é, um relacionamento entre 2 escravizados, e é possível perceber, vamos dizer assim, as características, os traços culturais que distinguem cada um deles, sendo que o homem é uma pessoa que trabalha no que a gente chama de lambá, o trabalho mais brutal, não é, e forçado do campo, enquanto ela já é uma escravizada, cristianizada, que trabalha na casa grande. Era interessante, nesse momento, explorar essas diferenças e que depois tem um final um tanto trágico, mas eu não vou contar o final aqui. So specifically in this story, he brings the conflictuous relationship between 2 enslaved people, one which is a male character that works in the field in the
most heinous type of work that they could do at the time, like violent and exhausting. And a woman who is enslaved woman who is actually Christianized, so she converted to Christianity, and she actually worked inside the master's house. And he says that at the end, it was necessary for that moment when he published the book to have this kind of story and to represent resistance. And the story unfortunately has a tragic end, but he's not gonna share that with you right now. Bem, Cumbe tem diversas histórias, não é? Calunga, Sumidouro, Malungo também são histórias desse livro, e outra história com o mesmo título, Cumbe, e elas vão falar do Brasil colonial a partir dessa perspectiva negra, tratando de resistências que às vezes acontecem de uma forma mais individual e de outras mais coletivas, como os quilombos. So Cumbe, the book, has stories, in addition to Calunga, has stories also, Malungo, Sumidouro. Malungo, Sumidouro, and a story with the same name of the book, Cumbe. And they are going to talk about resistance strategies during the colonial period in Brazil. Mas o livro Cumbe, e fiquem atentos ao meu horário, por favor, tá? Se eu estiver me estendendo aqui. O livro Cumbe, ele é um preâmbulo, porque essas histórias inicialmente deveriam estar no livro Angola Janga, que foi produzido um pouco depois e lançado em 2017, e publicado aqui também nos Estados Unidos, Angola Janga. So Cumbe, it's actually a pre-work, the stories that are there, because those stories were first thought to be published in the book Angola Janga, but this book was published 3 years later. But the first idea was to publish those stories as part of this book that you can see right here. Cumbe se tornou, então, a primeira forma, não é, de se aproximar desse universo do Brasil colonial e escravista, no Nordeste do Brasil, século XVII. Mas o objetivo, desde o início, era, de certo modo, trazer essa narrativa sobre o Quilombo dos Palmares, que é uma saga enorme, também na forma de histórias em quadrinhos. So Cumbe, in a certain way, became a preview or a pre-attempt to bring the specific history of the colonial period in Brazil in the northeast of the country, the history of the Quilombos, the Maroon communities in northeast of Brazil, including Palmares. And the idea was that rich history of Quilombos and Palmares should be accessible through comic books. E o que eu posso falar aqui sobre a história de Palmares para vocês? Se fosse começar a falar disso, levaria o dia inteiro, hein? Mas eu vou tentar resumir. So what can I tell you about Palmares, the Maroon community? If I would approach the subject, we would stay here a long time, but I will try to be brief. Esse é um mapa do Brasil colonial, por volta de 1700, e ali nós vemos a capitania de Pernambuco. So this is a map of colonial Brazil. This has different configuration, and we can see on the top the Capitania of Pernambuco. Neste local, aqui é um dos mapas possíveis, não é, para vislumbrar Palmares. Nós tínhamos nessa região aqui, da Serra da Barriga, mais de 20 mil pessoas negras que fugiram da escravidão das principais cidades para formar numerosos mucambos. So in that specific area called Serra da Barriga, we had more than 20,000 Black people who run away from enslavement to create those communities, those Maroon communities. Esses diversos mucambos, com o nome de Macaco, Ozenga, Curiva e diversos outros, eles começaram por volta de 1600 e as últimas notícias desses mucambos são de 1730, 1740. Então, são mais de 100 anos de pessoas sobrevivendo dentro de um sistema
fora do formato colonial. So those small Maroon communities, the first register you are going to have about them, it's from the 1600s, and the last register in that specific region is from the 1735. So you have more than a century of Black people living in a societal system that is completely apart from the colonial system that is ruling Brazil at the time. E essas pessoas, grande parte delas proveniente de Angola, aqui nós temos um gráfico que trata disso, chegam também em Pernambuco, devido à guerra ali entre portugueses e holandeses, por volta de 1640, aproveitam esse momento para incrementar, não é, o número de pessoas agora livres em Palmares. So a large number of those groups were from people coming from Angola, and they use a moment of conflict between Portugal and the Netherlands to see who is going to rule that region in the slave trade. And they use that to rescue more people, to call more people to join the Maroon communities of Palmares. E a partir disso é que nós conhecemos alguns nomes muito famosos hoje em dia, como Zumbi. Com certeza é o nome mais citado no Brasil quando nós falamos sobre Palmares. Mas, no meu caso, quando pensei na narrativa do livro Angola Janga, a proposta era explorar as diversas outras pessoas, diversos outros personagens dentro daquele conflito. So, from that history, we have different characters that are very well known in Afro-Brazilian history. The most known, of course, is Zumbi, but for the purpose of his book, Angola Janga, he decided to focus on other names of other characters that helped to build up that history. Então, nós temos outras lideranças, como, por exemplo, Gangazumba, Gangazona, que está aqui embaixo, os paulistas, não é, como Domingos Jorge Velho, entre vários outros que nos dão uma visão melhor, mais interessante de todo o conflito. E por mais que seja um conflito no período colonial entre grupos quilombolas e os portugueses, não é, e brasileiros, não é, ali naquele período, nós temos traições, nós temos também tentativas de acordos, que são muito importantes naquele momento, justamente para tentar enfraquecer, não é, os palmaristas. So we have other characters, and he showed some of them on the pictures, Gangazumba, Gangazona, and even the white slave patrols with Domingos Jorge Velho. And although it was a conflict between the Portuguese colonizers and the Palmares Maroon community, there were other stories involving betrayal and involve agreements and pacts that had as the main purpose the destruction of the Palmares community. E há um desafio muito grande de pensar nas histórias em quadrinhos quando elaboramos algo sobre Palmares no século XVII, porque não há quase imagens sobre Palmares naquele período. Há apenas alguns poucos mapas com alguns registros sobre negros, não é, alevantados no Brasil colonial daquele momento. Mas foi uma investida enorme, vamos dizer assim, de pesquisa, de ir atrás de outros artistas para imaginar esse período em termos de graphic novel, em termos de imagens. It is a challenge to recreate a history about Palmares because there is a lack of images of that community and others during the colonial period in Brazil, right? What we have are some maps and some images of enslaved people or people living in Maroon communities, but they are not enough to recreate a whole story. So it was a research work where he had to go to the work of other artists and see how they portrayed the communities of the time to create his own version of the story. Imaginar essa história é também tentar reconstruir
um pouco dos laços afetivos, um pouco dos laços entre essas pessoas escravizadas, porque o grande objetivo era elaborar, pensar em Palmares por dentro desses quilombos. E sempre lembrando que os documentos históricos que nós temos sobre Palmares são os documentos dos colonizadores, soldados que iam lá destruir aqueles espaços. So, using the Afro-imagination to recreate Palmares, it's also a way to recreate the kind of affection and collective empathic relationship that they had inside that community. One of the reasons is because all the registers we have about Palmares, official records in the archives, they are registers of the colonizers and the oppressors that went there to destroy it. So to reimagine that community, how that community was living, it's also a work of resilience. Bem, Palmares dura e persiste por mais de 100 anos e nós temos um conflito muito grande que acontece em 1694, quando o principal quilombo é destruído. Mas depois disso, até 1730 e 40, ainda temos registros de conflitos na Serra da Barriga envolvendo portugueses e também os quilombolas. So Palmares survived for at least 100 years until 1694, when we have the main conflict among the Portuguese colonizers and the people who were part of the Maroon community. But we are going to have records of other groups surviving in that area and having conflicts with the colonial officers until 1735. E, bem, depois disso tudo... Ok. Depois do livro sobre Palmares, então, Angola Janga, vou falar um pouquinho do último trabalho, que é Mukanda Tiodora. So after Angola Janga, which is this book about the Palmares Maroon community, I will talk about my last work, which is Mukanda Tiodora. Okay. And the title is Mukanda Tiodora. Mukanda Tiodora é um livro que procura agora falar desse período do Brasil imperial, cerca de 1860, mas pelos olhos de uma mulher escravizada que, em São Paulo, escreve cartas para o seu esposo, filho e outras pessoas na tentativa de obter a sua liberdade. So this book, Mukanda Tiodora, it's now going to talk about the empire time in Brazil in the 19th century, 1830s. But from the perspective of an enslaved woman who wrote letters to her husband, to her kids, and with the main goal, the main goal was to achieve her freedom. E Tiodora, já adianto para vocês, é uma personagem incrível, porque é um dos poucos casos que nós temos na América de uma mulher analfabeta que, com a ajuda de um outro escravizado, no Brasil pelo menos, escreve um conjunto aí de 7 cartas falando sobre a sua realidade e sobre os seus desejos. And Tiodora is a character that is very interesting in the history of Brazil, because it's one of the few people at the time that we know that with the help of another enslaved person, she wrote at least 7 letters talking about that specific time and what was going on. E o que me chamou a atenção para pensar na história da Tiodora na forma de quadrinhos é que é uma possibilidade também de tratar do local onde ela morava, São Paulo, sendo que, por volta de 1860 e no início do século XVIII, o interior da cidade de São Paulo era um dos grandes motores da escravidão no Brasil. So it's interesting also to work with the perception of
Tiodora through the comic books because of the place where she was by the 18th century, 19th century. The countryside of São Paulo was actually a huge pole for slavery. E esse é um período também onde nós temos muitas fotografias também registrando a mudança da cidade, mas também é um momento em que nós temos uma população de pessoas negras escravizadas em contato também com uma população com pessoas negras já livres. E essa relação entre esses grupos também aparece no livro. So it's interesting also, especially because we have a large number of enslaved people, but we also have their relationship with freed men who are already part of that society at the time. So that is an aspect that is interesting to work in this comic book. E outro detalhe, nesse período nós temos também o início, não é, o contato entre diversos abolicionistas, como por exemplo Luiz Gama, Ferreira Menezes, próprio Ângelo Agostini, que estão em contato em São Paulo, produzindo jornais. O início também das histórias em quadrinhos no Brasil é nesse período, com o Ângelo Agostini, e, de certo modo, elaborando ali o início dessa resistência ao redor da abolição da escravidão. Então, é um período muito rico para se pensar em São Paulo e, principalmente, pelos olhos de uma mulher negra. Obrigado. So that's an important period, the history of Brazil, especially in the history of São Paulo, because it's the moment where we have abolitionists starting up to work more intense in a Black press in Brazil, talking about slavery, talking about the lives of enslaved people, and also one of those abolitionists like Luiz Gama, and one of them was Ângelo Agostini, who was already using comic work to talk about abolition. So it's interesting to register that as a comic form. Thank you very much. Thank you for that, Marcelo. Obrigado. I just had a couple questions that I wanted to ask before we open it up to you guys. I have the microphone, so I get to talk first. Marcelo, with a project as big and expensive as Angola Janga, the book is over 400 pages, excluding the introduction, the bibliography in the back, and all the research. How long, two questions. One, how long did it take to do all that research? And then also, I would imagine with the depth of what you're exploring, when did you decide to stop? When do you find a stopping point? O livro Angola Janga, ele levou ao total cerca de 11 anos. Angola Janga took a total of 11 years to be completed. Precisei de muito tempo para pesquisa do livro, justamente porque era algo ainda novo para mim naquele momento. E as pesquisas e aulas do professor Petrônio Domingues foram uma inspiração muito grande. I needed a long time to conclude it, especially because this topic was new for me as well. And the research and the classes I took with Professor Petrônio Domingues was... Petrônio Domingues, né? Petrônio Domingues. Ah, tá. Pensei que eu estava falando o nome do homem errado. And with Professor Petrônio Domingues were fundamental for him to understand the topic. And you know, through both books, both Cumbe and Angola Janga, it seems like there is a visually in the way that you treat the characters,
there's an avoidance of any kind of indulgence of the violence and kind of gore, keeping a humanity for the characters, while obviously still recognizing the events that have happened to them. Was that something conscious or? Help me. Está perguntando o seguinte, dá para ver, tanto no Cumbe quanto no Angola Janga, que você tem uma forma de tratar os personagens onde você descreve as atrocidades da escravidão, mas sem te retirar a humanidade dessas imagens. Isso foi feito de propósito, foi uma coisa intencional ou foi uma coisa que aconteceu? Imagino que isso foi se construindo no processo de elaboração, tanto do Angola Janga quanto do livro Cumbe. Eu reparei que há documentos, há arquivos históricos falando sobre escravidão, e grande parte desses arquivos, eles vêm de processos judiciais, falando de pessoas em situação de escravidão. E muitas vezes são arquivos permeados, atravessados por muita violência. It was a creation process that took some time and I developed along of the time, especially because a lot of the archives that he searched for were judicial archives. So archives of legal issues against enslaved people. So they were very violent, their descriptions were very violent. So graphically, that would be dehumanizing in a certain way. E eu imagino que nós precisamos, de certo modo, criar estratégias. Eu tentei fazer isso, mas também para avançar, no sentido de ir além dessa violência. Essa violência colonial que nós já temos nos documentos, eu acho que nós não precisamos repeti-la do mesmo modo, porque muitas vezes isso se torna um ciclo de violência onde você não vê saída. Então, a poesia e as possibilidades dos comics, das histórias em quadrinhos, em criar novas formas de imaginar aquilo, mesmo que seja pelo devaneio, pelo sonho, é algo muito necessário para o leitor de hoje também. So we have to create, as Black comic writers, forms of resistance that are not going to perpetuate the imaginative of violence that affect the Black community when talking about the enslaved period, right? Because those images of violence, they are already portrayed everywhere. So how can we reproduce the stories, tell the stories without those violent contents being reprojected? Because that is also an exercise. E esse exercício, ele é enorme, necessário, mas penso que também é algo importante, um desafio muito relevante para os artistas de hoje, que é justamente criar, realidades, ou pensar mesmo nessas histórias que fazem parte do nosso passado, mas de uma nova forma, sem que seja uma simples repetição daquela violência que já está lá. And part of this exercise, this process, especially when you are writing for new generations, is narrate the reality, but also recreate, right, through the Afro-imaginative, that reality in a way that can be a new form. How could that be instead of how it was? And then I just have one final question before we open it up for questions and answers. So I've got the microphone. So, this book is obviously very rich in realism and history in the world. But as an artist myself and someone that loves comic books, I was really moved by the various kind of abstract ways that you treat water in both the books. Sometimes with lines, sometimes almost with dash marks. Can you talk about the decision sometimes to abstract natural forms and to sometimes keep them more realistic? Ele está dizendo o seguinte, que uma das coisas que chamou a atenção dele no livro foi a maneira como você
seu traço sobre a água, né? Algumas vezes são com traços pretos fortes, outros são outros tipos de traços. E eu não entendo nada de cartoon, não, de quadrinho. Okay, então, okay, no desculpa, problem. eu acho que você entendeu o que ele está falando. Sim. A representação da água foi algo muito relevante para imaginar, principalmente na primeira história do livro Cumbe, que fala sobre Calunga. E Calunga é uma entidade relacionada também às águas. The water representation was very important to rethink and reimagine during this work, especially in the book Cumbe and its first story, which is Calunga, because Calunga is a spiritual being, it's a spiritual entity that is related to the waters. E a minha forma de construção também das histórias em quadrinhos, ela se passa, geralmente, no início, por uma organização, vamos dizer assim, de uma série de imagens. Essas histórias, elas surgem para mim, geralmente, primeiro como imagens. So the way I organize my work, the way that my work comes to life is that they come first as a series of images. So those images are organized on my mind first, and then they become the lines, the trace. E essas imagens, elas trazem informação, elas trazem os personagens, e elas trazem símbolos também. Então, tanto no livro Cumbe, como no Angola Janga, por exemplo, nós temos aqueles símbolos gráficos, que são os desenhos chamados de sona, e são produzidos por alguns grupos étnicos na região do nordeste de Angola. So those images also are complete with other infographic images, especially from de Sola? Sona, Sona. o nome do símbolo. Okay. Sona. Especially with symbols of Sona that are graphic images produced by ethnicities that are in the northeast of Angola. Então, era muito importante trazer parte dessa cultura dos povos bantus enquanto imagem, enquanto ícones, não é? Que funcionassem dentro da história em quadrinhos. E, geralmente, esses símbolos estão relacionados aos quilombos. Assim como era importante pensar como que poderia ser imaginado os espaços coloniais, com as casas típicas, mas também ao lado dos engenhos, por exemplo. So those symbols from Bantu culture in Angola were very important in the moment to recreate that as part of the comic books, because the trace could be utilized as an icon as well. And so it was important to recreate the images of the engenhos, sugarcane mills. Você falou uma outra coisa? Engenho e o quê? Acho que as casas, né? Oh, okay. So, sugarcane mills and slave master's house and the architecture that they had at the time. Great, thank you. I think now we will pass the cards into the center, if you guys can do that. Yeah, sounds good. I've got time for one more question, so. The mic is still mine. Oh, I'll go ahead and ask. So just so everybody knows, the white index cards are if you're in Professor Soldier's class. That's how she's taking attendance. But you can also ask a question on that card if you want to. And otherwise, if you have another card, just write your question if you have one, and we'll be sure that it gets asked. And in the meantime, Alonso is going to keep asking our speaker questions. So I know there's noise as you move around, but we're going to keep going. Thank you. Marcelo, one more question. Angola Janga is obviously very rooted in history, right? And so is Cumbe, but it felt a little looser, like you were focused more on the humanity and the emotions
of the characters with Cumbe. Did you pull from records were there slave narratives that you pulled for the individuals for that? Help me. Ele tá falando o seguinte, que os dois livros têm muita dessa questão humana, mas que no Cumbe você consegue perceber essa emoção de uma forma mais visível. E por que isso se dá, se foi uma coisa do processo, se é uma questão histórica. Yeah, how from the reality we're playing or how because E aí o que você quer saber, na verdade, é o seguinte, os dois livros trazem esse aspecto humano, mas assim, o quanto de realidade eles apresentam, ou se foi mais uma iniciativa para você mesmo de trabalhar esse ato imaginativo, essa possibilidade, o que poderia ter sido. Eu diria que a obra Cumbe, Run for It, eu tive um pouco mais de liberdade para imaginar os personagens e para desenvolver também, vamos dizer assim, esse lado mais poético de construção dessas histórias. So for Cumbe, or as it is in English, Run for It, he had more freedom to create and to use a poetic aesthetic in the creation of those stories. No livro Angola Janga, eu precisava de me ater, não é? De ter mais atenção em relação a alguns fatos históricos que dizem respeito a essa verdadeira saga na história do Brasil. And for Angola Janga, he had to pay more attention to historical aspects and historical facts that are related to this trajectory of Brazilian history. Então, eu precisava me ater a personagens como Zumbi, Ganga Zumba, Soares, Domingos Jorge Velho, e precisava também retratar alguns fatos que eu acho que centrais, não é? Na história de Palmares, como, por exemplo, o Acordo de Cucaú. So he had to focus on a few real characters like Zumbi, Ganga Zumba, Soares, Domingos Jorge Velho, and also to keep some facts that were important, some factual history that were important, como, for example, the agreement of Cucaú. Isso. Então, nós temos alguns fatos, como a tentativa de acordo de paz, sabemos de alguns personagens na história de Palmares, sabemos quando o quilombo foi destruído, mas geralmente não temos essa ficção como imaginar esses personagens diante de cada um desses fatos. E exatamente isso é o papel da ficção. So we have information, historical archive on a lot of those facts, the historical facts. For example, we know the year of the destruction of the Quilombo. We know when they signed they attempted to sign the peace agreement. We know the negotiations and the betrayals that were happening at the time, but how those people reacted to those things are the things that are open to fictional work or to the Afro-imaginative. So we have some questions from the audience. Our first couple questions come from Sarah. How did you get into making comic books? And did any one person in particular inspire you? Como você começou a fazer quadrinhos e se existe alguma pessoa em particular que te inspirou? Eu comecei a fazer quadrinhos no final dos anos 90, com algumas histórias minhas e outras em colaboração com outros artistas. E grande parte da inspiração para essas histórias em quadrinhos vinha de outros quadrinistas, como a Laerte, mas também muito a partir do Maurício Pestana, nos comics, nos quadrinhos. Yeah, so
Final dos anos 90, você falou, né? So he entered on the comic book aspect by the end of the 1990s. And a lot of his inspiration came from names, other comic writers such as Laerte and Maurício Pestana. E também, claro, bebendo da fonte de outras artes. Então, na literatura, Toni Morrison foi uma referência enorme que eu li e reli na época de elaboração do Angola Janga, assim como na música, trabalhos como do Jorge Benjor, ou o rap, com Racionais MCs e outros grupos. Então, isso foi um apoio, não é? Vamos dizer assim, político, e que eu vi uma força muito forte da juventude que eu queria trazer também para o universo dos quadrinhos. So, talking about those two names, they were related to comic books per se, but there are other inspirations, for example, in literature, like Toni Morrison, that was something that he read a lot during the creation process, and from hip-hop, Brazilian rap music, like Racionais MCs, and others that helped him to understand the youth perception of the story. Pode dizer que, como eu não sabia cantar rap, eu fiz quadrinhos. And he can even say that because he didn't know how to rap, how to rhyme, he started creating comic books. Kind of related to that, our next question is from Sophia, and she says, in your opinion, do you think that comics have brought people information in a more accessible way? Does this art form reach more of an audience? Olha, como professor, eu entendo que nós precisamos ter diversas ferramentas para lidar em sala de aula, não é? Com os mais jovens. Isso não só na escola, mas como fora também. Então, grande parte da produção que trata, por exemplo, sobre escravidão no Brasil, pelo menos na minha época, na minha geração, eram livros acadêmicos, muito codificados para grande parte do público. Eu li aquilo e pensava, a gente precisa trazer essas informações de outro modo para um público maior. Então, o quadrinho, cinema, a música são veículos mais do que necessários para isso. As a professor, one of the things that you realize is that you have to make things comprehensible for the youth, right? Things that the youth can understand. And that doesn't work only in the classroom, that works also in the real world. So comic books are a way to do that, but that also works for cinema, for music, and other types of art. E é interessante perceber que a importância de você pensar nessas histórias em quadrinhos ou outros veículos não é porque quadrinhos é mais fácil, mas é porque quadrinho é um meio extremamente complexo, assim como a literatura, a ficção, né, e outros, para tratar dos mesmos temas. E, às vezes, trazer possibilidades de leitura que, dentro da academia, são, no mínimo, mais difíceis de fazer. A ficção pode isso, e nós devemos fazer isso. And an important point about that is, it's not that you don't go for comic books or other type of art forms because they are easiest to produce. You go because they are a language that escapes from this academic jargon that people are habituated to use when they are talking about those topics. And to get rich and famous, right? Our next question is from Carolina. She said that I noticed in Cumbe and Angola Janga that they have a specific art style. She's talking about your style in black and white with the sharp line work. And she was wondering if this was a style that was adapted for the work or if this is your normal art style. Olha, geralmente eu falo que eu sou um quadrinista, um artista um pouco limitado. Então eu sei um modo de desenhar, de lidar com imagens. I'm sorry. I'm here thinking. He's saying that
He used to say that he's a cartoon writer, that it's kind of limit because he knows like one way to create. And we are laughing because like I'm really thinking about my childhood drawing with a little son and a small house with a tree. So when, I don't even know if his limit, I don't even know what. Sorry guys for the interruption of mine. Mas no último livro, o Mukanda Tiodora, eu pude experimentar coisas novas na forma de quadrinhos, algo que se aproxima muito mais da gravura, por exemplo, em madeira ou mesmo metal, e algo que se assemelha a outros artistas latino-americanos, como Munhoz, Brescia e diversos outros que têm um estilo de construção de imagens com preto e branco extremamente sofisticado. But for Mukanda Tiodora, he had the chance to explore other lines and other traces, including carver and wood and madeira, you said? Isso, Gravura em... gravura em metal e madeira. Okay, steel, iron and wood carver that he could explore and use as part of that book. Isso, a gravura foi inspiração, né? Yes. Mas a produção do livro foi com nanquim e folha de papel canson. So those kind of carver work were the inspiration for him to create Mukanda Tiodora, but actually the production was with nanquim, dark nanquim and paper. And Stephanie asks, did you take any creative risks that you are proud of or glad that you took? Wow. Creative risks. Risk. Yeah. Você tem algum traço seu que você fala assim, não, fui eu que criei, eu sou muito orgulhoso disso? Tem. Eu acho que nós, como artistas, a gente tem que ser... Um colega meu falava disso, que já faleceu. A gente tem que ser generoso com o nosso próprio trabalho. É claro que, às vezes, eu vejo um trabalho de 20 anos atrás e acho que um ficou muito bom, outro poderia ser melhor. Mas todo o trabalho que nós fazemos, ele diz respeito a um determinado tempo e momento, as suas possibilidades de criação, de pesquisa, de estudo, naquele momento. Então, eu penso que um livro também ele é algo em processo, sempre quando pode, eu vou lá, reviso alguma coisa, mas ele é sempre, de certo modo, um retrato das suas possibilidades, das suas melhores possibilidades naquele momento. E a gente tem que ser generoso em relação a isso. He says that actually, yes, of course, he has some part of his risks that he is really proud of it. And one of his friends who actually passed away used to say that we as artists, we have to be generous with ourselves and with our work. So, of course, there are works that he created 20 years ago that when he goes back, he just said, but then he has a chance to revisit it and remake, redo it, and that's something that he feels good about. And this, we have 5 minutes. 5 minutes. One question. Okay. One question, 5 minutes. This is a good one then to end on. This is from Keenan. Keenan asks, what advice do you have for aspiring graphic novelists or comic creators, especially those who want to shed light on social and cultural issues? Wow, advice. Que tipo de dica ou conselho você tem para alguém que está começando, que quer ser Ok. Acho que um artista, ele precisa, claro, de dominar determinada técnica, seja utilizando fotografia, cinema, o desenho. Isso é um dos caminhos, mas além disso, tem um outro caminho que é extremamente importante e relevante, que é você precisa criar o hábito, não é, de aprender com outros artistas e também com o que está ao seu redor. Então, vamos dizer assim, a observação, tanto o aprendizado com outros artistas sobre o que foi feito
no passado, no presente, ela é tão importante quanto aprender a desenhar ou dominar outra técnica. Of course, as artists, you have to have complete control or complete knowledge of a technique when you are creating, right? But there are other aspects that also compose that your artist risk, which is observation, for example. So you have to understand, to observe the work of other people and also observe your surrounds, because that is where you are going to find your inspiration and your own style. Excellent. Thank you, Marcelo. Thank you. Thank you. I'm going to turn the mic over to Pamela Jackson now. Thank you all so much for coming today. We have some gifts for our moderators and our guests and our translators. Thank you so much.